Sobre um inclemente sol, tendas coloridas se aglomeram, formando um oásis de comércio encontrados improváveis. Aqui camelos descansam ao lado de bancas repletas de especiarias, artesanatos raros e histórias sussurradas pelo vento quente. Nesse mercado deserto, os segredos eram compartilhados com um piscar de olhos. Destinos se entrelaçam com as tribos incertas deixadas pelas dunas. Um cenário de calor implacável, o comércio fervilha, enquanto os mistérios e aventuras esperam ser desvendados sobre o vasto céu azul. Quer então saber como transformar a sua economia em um sistema econômico? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar sobre um sistema econômico. Claro que quando a gente fala sobre economia, muitas pessoas imaginam um vídeo de PEX que a gente já fez, vou deixar até o cardzinho para você lá caso você ainda já não tenha visto. E sim, a letra E, ela é a economia. Porém, a gente vai trabalhar um pouco mais profundo, algo que vai transformar uma simples descrição econômica para um sistema econômico. Quando a gente fala sobre sistema, transforma uma descrição em um sistema, nós já estamos considerando regras, já estamos considerando outros elementos, como quando a gente fala de PECs, política, economia, cultura, sociedade, e entre um sistema econômico, com certeza, a cultura, sociedade, a política e diversos outros elementos vão influenciar diretamente na sua economia. Quando pensamos numa descrição, pensamos simplesmente nos tópicos que vão sendo respondidos. Muitas vezes, num cenário de RPG, provavelmente é utilizado esse tipo de estrutura. Porém, se você quer fazer uma narrativa, você precisa necessariamente pensar em um sistema com regras estabelecidas e também outras formas de interação. Beleza? Então hoje eu vou trazer para vocês 5 passos importantes de mindset para você transformar a sua economia em um sistema econômico e assim conseguir construir elementos diversos, bem mais intrincados e, obviamente, bem mais realistas. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente pode fazer para transformar a sua economia em um sistema econômico é você definir o perfil econômico da sua cidade. Quando a gente fala sobre perfil econômico, nós estamos falando mais ou menos como você estipular a sua cidade sendo um investidor da bolsa. Você pode considerar que seja um investidor mais conservador, mais moderado, mais arrojado. Claro que eu não vou entrar muito nas premissas, muito no perfil direto da economia, da galera do investimento, mas é para você ter mais ou menos uma ideia de como a sua cidade ela vai atuar perante ao mercado e algumas formas de interação dos seus personagens e, obviamente, no sistema econômico da sua cidade. Se você considerar, por exemplo, que ela tem um perfil mais conservador, nós estamos falando de um perfil mais seguro, mais protecionista, mais conservador, mais aquele que foge do perigo. Basicamente, você seria considerar que entre um risco ou algo que não é risco, você prefere 80% das suas ações são seguras, são mais conservadoras. Você tenta ao máximo não sair do seu conforto, não arriscar. E 20% são algumas situações um pouco mais de arriscado, mais de teste, mais de tentativa e erro. Então, se você considerar que você quer colocar dentro do seu perfil econômico uma cidade mais conservadora no quesito econômico, você vai estruturar um mercado, uma mentalidade mais na segurança, não tanto no arriscado. Se por acaso você for considerar um perfil um pouco mais para o moderado, estamos falando do 50-50. Seria aquela pessoa que fica sempre na sua zona de conforto. Ela arrisca até onde pode, ela se mantém até onde pode, ela não arrisca e não petisca. No caso, então, se você for considerar algo mais para o moderado, ele é um espectro. Você pode considerar pessoas que são, por exemplo, um 70-30 para um lado, um 70-30 para o outro, um 60-40. Claro que existe todo esse espectro para lá ou para cá, porém, o moderado é aquele que se mantém no seguro, porém, ele pode, dependendo do estímulo que ele for recebendo, ele pode seguir para um lado ou ele pode seguir para o outro. Seria basicamente uma pessoa que ela está meio que indecisa se ela vai mais para cá ou se mais para lá, porém se a cidade se vê, por exemplo, numa necessidade que precisa aplicar um pouco mais, ser um pouco mais agressivo em algumas situações,
ela tende a ser um pouco mais agressiva. Se ela vê que a situação permite, seja mais seguro ficar um pouco mais no conservadorismo, ela fica meio que mais para cá, meio que para lá. Claro, algumas pessoas que consideram um 60-40 ou um 70-30 para um lado, que não é tão extremista como, por exemplo, acontece com o conservador, você pode considerar que você é uma pessoa moderada com tendências conservadoras ou com tendências, né, ou simplesmente você está se movimentando. Diria que seria uma transição, não apenas uma tendência, mas sim uma transição. E se por acaso você quiser considerar que o perfil da sua cidade é um perfil mais arrojado, estamos falando aquele que busca o lucro com mais riscos. É aquele mesmo 80-20, 90-10, porém para o lado mais do arriscado, algo que você quer o máximo de lucro, o máximo de realização, porque ele percebe que o conservador ele meio que cansa, o conservador parece que estagna. Então, de uma forma geral, para você estipular a dinâmica econômica da sua cidade, considerando, obviamente, o perfil da cidade, quando nós estamos falando de sistema, como eu falei para vocês, é algo que você interliga sociedade, cultura e diversos outros fatores. Não é só simplesmente você descrever a sua situação. Então, normalmente, quando você vai adentrar nesses princípios mais de sistemas, você precisa considerar a política que você está atuando, a sociedade, a cultura. Claro que uma política um pouco mais conservadora pode seguir um mercado mais conservador, mas você pode considerar que em alguns momentos mais contrastantes, a política ela é mais conservadora, porém ela tem uma economia mais arrojada. Claro que depende muito do perfil que você quer trabalhar, alguma similaridade que você quiser fazer, porém é interessante você criar esse elemento que traga essa conexão, não simplesmente colocar a descrição pontual. Eu produzo X, eu produzo Y, o nome da minha moeda é isso, o nome da minha moeda é aquele outro. Beleza? Então, quando você for estruturar a sua cidade, principalmente dentro de um sistema econômico, um dos pontos interessantes que você deve pensar é qual seria, então, o perfil econômico da sua cidade. Uma outra forma para você deixar mais viva a sua cidade é você estruturar o estilo econômico. Uma coisa é o perfil, seria uma forma do mercado agir perante o mercado, perante as relações, perante as trocas. No caso aqui, no quesito do estilo econômico, já está considerando a relação econômica da cidade com outras cidades. Seria basicamente você estipular que a sua cidade seria uma grande indústria ou uma grande empresa, onde você tem diversos estilos diferentes. Você tem, por exemplo, o estilo comprador, que é um tipo de economia onde eles compram mais. Cidades mais dependentes, às vezes uma colônia, aquela cidade que não produz tantas coisas, é uma cidade mais compradora. Claro que você pode ter dentro de um perfil geral de um mercado, ter pessoas X ou Y, com diversos estilos, até mesmo de perfis diferentes. Porém, de uma forma geral, como uma unidade de cidade, porque estamos falando de um sistema, você pode considerar uma cidade que tem normalmente uma maior tendência a comprar coisas e não vender coisas. Tanto que o próximo seria uma cidade mais vendedora, uma cidade mais imponente, uma cidade maior, uma cidade mais independente, uma cidade grande, que tem diversas coisas e por isso exporta com diversos fatores. Então, claro que você pode novamente considerar aqui, talvez um mercador ou outro, uma tenda ou outra, um estilo ou outro, pode ser um mercador mais X ou mais Y. Porém, novamente, como é um sistema, normalmente estamos estipulando um perfil de uma cidade. E no caso aqui, uma cidade que tem mais perfil de vender coisas, exportar coisas e não tanto comprar. Você pode também fazer um estilo que nós chamamos de estilo revendedor. É aquele tipo de comércio classicão onde eles compram, vende, compram, vende, compram, vende, compram, vende, onde o mercado ele é bem mais dinâmico nessas trocas de mercadorias, seja elas por permuta, seja dinheiro, dinheiro moeda, ou serviços, ou qualquer outra coisa que seja. Mas o importante desse estilo mais de revendedor são cidades dinâmicas, são cidades vivas, são cidades mercantis normalmente, que muitos comerciantes vêm, comerciantes saem, compram coisas, revendem outras e com isso vai trocando e vai movimentando já o mercado. Você pode também considerar um estilo mais servidor. É aquela típica cidade que ela não tem um grande ponto comercial, uma venda, uma compra, uma revenda. Como, por exemplo, uma cidade mais de mercenários, onde você tem um serviço de mercenário, um serviço de assassinato, um serviço de treinamento ou qualquer outra coisa, e a cidade como um todo é especializada, como nós estamos falando, é um sistema mercantil, um sistema econômico que traz mais uma premissa de vender serviços. São pessoas, são seres, são
entidades ou qualquer outra coisa que tenha sua especialidade ser bom em alguma coisa. E eles vendem essa alguma coisa, que é o serviço de fazer algo, não necessariamente um objeto, como acontece no revendedor, no comprador e no vendedor clássico. Então é claro que pode ser que você tenha um estilo mais misto. São cidades que possuem um sistema tão grande econômico que faz com que realmente você queira trazer essa globalização, você queira trazer esse cosmopolita, quer trazer essa diversidade, e com isso você tem um perfil que a cidade em si não é ela característica por um serviço, por um material, por uma compra ou por algum motivo, mas sim o fato de ter um pouco de tudo. Normalmente, de uma maneira geral, as pessoas têm maior tendência a construir sistemas econômicos mais mistos, pegando um pouco de comprador, um pouco de vendedor, um tanto de serviço, mas o interessante é você estipular assim, considerando essa cidade, como eu gostaria que fosse a grande maioria de serviços econômicos, de compras, de vendas, de serviços, seja misto de uma maneira geral, qual é o estilo de cidade, qual é o estilo econômico que você quer trazer para a sua cidade. O terceiro passo para deixar a sociedade mais viva no quesito econômico e transformar ele em um sistema econômico é você estipular a visão da cidade em relação ao dinheiro. É interessante você estipular mais ou menos como a cidade vê o dinheiro, porque isso vai interferir diretamente em fatores socioculturais da sua cidade. Se a cidade, de uma maneira geral, a população vê o dinheiro como alguma coisa suja, uma coisa não tão legal, você percebe que a quantidade de mercadorias pode diminuir, a parte de mercadores pode diminuir, ou até mesmo ter uma segregação de serviços, dependendo da maneira que for. Se a cidade vê o dinheiro como uma coisa como um status, por exemplo, a galera vê muito mais importância nos nobres, não tão nos capitalistas propriamente ditos, ou nos burgueses, nos mercadores de maneira geral. Se a galera vê o dinheiro como uma forma de subsistência, onde essa necessidade de viver é tão importante em relação ao dinheiro, você pode encontrar um sistema econômico talvez um tanto mais corrupto, ou até mesmo com grandes máfias, ou outros laranjas, ou algumas outras situações que podem ser complicadas. Então é interessante você imaginar mais ou menos qual que é a forma como essa cidade vê esse dinheiro, interpreta esse dinheiro, corresponde esse dinheiro, interage com esse dinheiro, seja cultural, social, histórico, político até mesmo, porque dependendo dessa forma, dessa relação, você pode criar situações diferentes. E, obviamente, considerando que você já pensou no estilo e no perfil da sociedade, você pode criar contrastes sociais, alguns contrastes políticos, alguns reforços sociais, culturais. Você pode colocar, por exemplo, alguns festivais mais focados nesse quesito mais do perfil da sociedade, considerando, por exemplo, que é um perfil mais de serviço, onde você tem especialistas de X ou Y, ou uma cidade mais que vende conhecimento, e com isso é muito comum levar essas movimentações, ou pelo fato de ser um mercado muito grande e ter uma relação muito gostosa com o dinheiro, algo mais tradicionalzinho mesmo. Então você vê a galera vindo nos grandes festivais, nos grandes mercados. Então é interessante você imaginar mais ou menos como é o perfil da sociedade em relação a esse dinheiro, como ela conversa com esse dinheiro, porque assim você pode considerar formas interessantes de interpretar, relacionar dinheiro, política, economia, cultura e sociedade e interagindo com todos esses aspectos. O passo número 4 é um quesito que é um tanto meio que específico, dependendo muito do estilo de construção de narrativa que você quer fazer, que é a relação laboral. A relação laboral basicamente é você definir mais ou menos alguns quesitos de preço, alguns quesitos de hora de trabalho, salários, formas diferentes de salário, talvez diário, mensal, semanal, anual, alguma coisa que seja, porque normalmente esse tipo de construção são mais para histórias narrativistas urbanas, modernas ou futuristas. Esses elementos normalmente estão considerados quando você quer fazer uma história que tem uma influência direta da economia, da cultura, da sociedade, onde realmente os conflitos da história tem a ver com esse tipo de colocação social, colocação econômica, distribuição de renda. Então, quando você quer colocar o dinheiro como realmente um conflito importante na mecânica da sua narrativa, talvez seja interessante você imaginar também esses fatores, com a relação do dinheiro, não como acontece no fato 3, mas sim o valor realmente específico. Como acontece, tal pessoa trabalhou tantas horas, ganhou tanto de dinheiro, e realmente a relação de dinheiro com o poder de compra é XYZ.
Ah, mas Rafa, isso é muito difícil, é muito complicado. Por isso que eu falei que normalmente esse quarto passo, essa quarta ferramenta de pensamento é mais para a galera que quer trabalhar realmente economia como conflito. Como, por exemplo, a Camila Fogazzi, uma das escritoras que apareceu aqui junto dos criativos, ela gosta de trabalhar e relacionar alguns fatores que ela, sendo contadora, gosta de colocar burocracia nas suas histórias, deixando um pouco mais fantasiosa. Então ela gosta de trazer elementos como, por exemplo, a cultura e a economia, num dos contos que ela está escrevendo, e espero que logo termine para poder distribuir para vocês, essa relação direta com o dinheiro, com os órfãos, com a pobreza, sociedade, essa relação que tem tanto dentro de um perfil econômico, tanto de um estilo, até mesmo a percepção da relação com o dinheiro, e essa percepção laboral. E o quinto passo é, obviamente, que quando você vai estruturar uma economia, você precisa também ter o básico. Saber o tipo econômico, as estruturas que vende, o compra, basicamente o E do PEX, você realmente tem que estar muito forte na sua cabeça esses elementos. Porque não adianta você imaginar, eu vou fazer uma cidade no estilo econômico X, no perfil econômico tal, a relação laboral é isso, a relação com o dinheiro é aquele outro, se você não tem o básico da economia, o que ele compra, o que ele vende, o que ele faz, qual é o tipo de moeda, qual é a relação que tem entre um efeito e outro. Então, quando nós construímos um perfil, um estilo, uma percepção, uma relação laboral ou qualquer outro elemento que seja dentro desse mindset de sistema econômico, é importante você ter a base econômica bem estruturada. Então, novamente, a galera que não viu ainda, vai lá ver tanto o vídeo antigo de economia lá atrás, lá no comecinho do canal, ou até mesmo o PEX, para você ter já um passo a passo um pouco mais de flash. Então, quando você for estruturar a sua cidade, saber se é um perfil mais econômico X ou Y, moderado, se ele é arrojado, ou se, por exemplo, ele é um conservador, um estilo, se ele é comprador, vendedor, se ele é revendedor, se ele é de serviço, se ele é mais misto. Entender como a sociedade relaciona com o dinheiro e as formas como ele interage socioculturalmente. Obviamente, se você quiser colocar um ponto de conflito específico econômico, também entender a questão da relação laboral que existe entre o seu serviço, o seu dinheiro e o seu poder de compra, e obviamente ter o mínimo da estruturação da sua moeda, compra e venda, dentro de um fator principal mínimo do E do PEX. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferentão, onde eu quero trazer esses passo a passo, não necessariamente um passo a passo, mas alguns elementos interessantes para você pensar na hora de transformar a sua economia básica em um sistema econômico mais vivo, dinâmico, e assim você poder construir mercadores, mercadorias e conflitos no seu cenário, na sua história, muito mais realistas, que fazem sentido para a construção da cidade, narrativista e, obviamente, no arco de personagens também. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!